E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez iniciando um novo episódio do nosso Palmas Cast, um podcast que foi criado exclusivamente para atender você, para trazer boas novas, para te dar instrução, ensinamento sobre como empreender, como tratar da vida, como ter novos relacionamentos e, acima de tudo, aprender a se posicionar nessa cidade tão linda que é Palmas, nesse estado tão novo, tão promissor. E nós estamos aqui mais uma vez com o terceiro episódio do Palmas Cast. Então quero te convidar aí já para se inscrever no canal, ativa o sininho aí, tá? Deixa o teu like e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Encaminha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque você vai ser um instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Então se inscreve no canal, deixa no comentário de onde você está assistindo, qual o horário que você está assistindo e me fala um pouco quem você é, que a gente possa também te ajudar e colocar o nosso serviço à tua disposição, tá bom? Então não perca esse tempo precioso, fica com a gente até o final, porque a gente vai ter hoje insights poderosos para você entender de uma vez por todas que você também é portador da prosperidade, que você também tem a capacidade de crescer e ser uma pessoa diferenciada no meio da multidão. Tá tudo ruim, tá tudo difícil, mas você pode sim aprender algo bom aqui nesse podcast, no Palmas Cast, e levar para a tua família, levar para as pessoas que estão ao teu redor. E a gente tem trazido pessoas aqui extraordinárias, convidados ultra galácticos, que vão trazer para você informações da sua vida, experiências que eles têm agregado durante o tempo da sua vida, né? Coisas que ele tem vivido e que você vai aprender, porque é muito importante a gente aprender com os nossos erros, mas o melhor que tem é aprender com o eu alheio, porque aí você não sofre tanto, tá bom? Então vamos iniciar aqui mais esse episódio para que você tenha hoje uma instrução, um ensinamento para mudar a sua vida e transformar as pessoas que estão ao teu redor, tá? Hoje nós vamos receber aqui um convidado ultra especial, nosso amigo Danilo Lima, eu quero qualificar ele aqui agora, vai demorar um pouco, porque é muita coisa, cara, esse homem, não sei como é que ele faz a gestão de 24 horas do dia não, é muita coisa. Então, vamos aqui. Danilo é empresário, nascido aos 30 dias do mês de março de 86, na cidade de Paraíso do Norte, e hoje é Paraíso do Tocantins. É casado com Rita Dulce, é pai de 3 filhos, o cara ainda tem tempo de fazer esse tanto de filho, presta atenção. Ele é empresário, contador, consultor do Sebrae, tem pós-graduação em psicologia positiva, gestão pública, é master coach, é palestrante, tem ajudado pessoas a mostrar o seu lado melhor, a transformar a vida, a resgatar pessoas que estão aí, às vezes perdidas, né? E tem também o seu ministério, é pastor da Igreja Lagoinha de Paraíso. É muita coisa, gente. Aqui a gente vai ter um conteúdo poderosíssimo. É músico, é cantor e ainda tem tempo para desfrutar de um hobby que é, né, cuidar de cavalos, andar de cavalo, cavalo quarto de milha. Então, com vocês, nosso amigo Danilo Lima. Show de bola, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença, viu? Muito obrigado pelo convite, agradeço a você, o Alex. E é isso, o Danilo é um filho amado de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Alguém que entendeu que está aqui para servir, né? Eu me pauto muito a minha vida naquela parábola em que Jesus ele fala sobre os talentos, né? A quem muito é dado, né, muito vai ser cobrado, né? Então, se Deus em algum momento ele me permitiu ter vários talentos, várias habilidades, a cada dia que passa eu procuro aperfeiçoá-las e conduzir a minha vida de uma forma que eu chegue até aquele dia e falo assim, Deus, eu usei tudo, a voz, a palestra, tudo em prol do seu reino. Esse é o meu desejo. Entendi. Cara, que extraordinário, viu? E assim, a gente tem visto que as pessoas acabam reclamando que o dia é curto, né? Você faz tanta coisa e o dia não dá tempo e algumas pessoas deixam coisas importantes para trás, né? Que é a questão da família. E aí eu quero aqui te fazer a primeira pergunta, a gente poder entrar aqui no nosso conteúdo para entregar para esse pessoal que está em casa e assim, a gente ir aprendendo contigo. Me fala um pouco da tua história. Você é natural daqui de Paraíso, veio de onde? A tua família é daqui? Como é que é isso aí? Como que o Danilo veio parar aqui? Como a família do Danilo veio parar no norte do Goiás, hoje Tocantins, né? Conta para nós. Eu costumo dizer que eu sou tocantinense, né? Da minha família, o meu pai veio de Goiás, né? Eles são oriundos de Goiás. A minha mãe nasceu aqui mesmo na região, né? Foi criada aqui na região. E nasci ali na cidade de Paraíso, cresci ali dentro daquele contexto e teve um momento da minha vida em que eu identifiquei a minha vocação para o pastoreio, para pregar a palavra de Deus, e aí eu fui morar 2 anos em Belo Horizonte, uma cidade que eu amo muito de coração,
Não sei se você já teve o privilégio de conhecer Minas Gerais, mas Minas Gerais é tudo de bom. Entendi, ainda não, mas vou conhecer. Minas Gerais é tudo de bom. Aí ali eu passei 2 anos, né? Ali foi o momento assim de realmente destravar minha mente para o mundo de possibilidades que existe, sair daquele contexto simplesmente ali de Paraíso, Palmas ou Gurupi. E logo após eu retornei, né? Eu costumo dizer que eu retornei até sem minha vontade, porque eu gosto tanto desse clima de cidade grande, esse ambiente de cidade grande, mas eu retornei e lá na minha cidade mesmo tive o privilégio de conhecer minha esposa e no dia 10/7/2010 nós formalizamos, né, a nossa união e logo após veio aí os presentes que Deus me deu. Meu filho mais velho, que é o Felipe Estevo, hoje ele está com 11 anos, o João Marcos, que está com 6 anos, e o Pedro Alexandre, que dia 3 agora faz 5 anos. Então, a nossa família é daqui mesmo, da região. Amamos o Tocantins. Como você mesmo disse, o Tocantins ele é um estado de oportunidades. E eu creio que uma das minhas missões em retornar é fazer com que as pessoas daqui enxerguem isso. Né? Vejam o potencial daqui, vejam que são capazes de realizar como aquelas pessoas que vêm de fora. E não perder o espaço. Entendi. Não, show de bola. Muito interessante. Então vocês são realmente pratas da casa, né? É Isso daqui mesmo. da região. Nossa, que bom, cara. Que coisa importante e de valor para nós. Para que a gente possa entender o contexto desse PalmasCast, a gente tem feito aqui entrevistas com pessoas que são empreendedoras, né? Têm o seu ramo empresarial, mas que acima de tudo entendem que há uma conexão com Deus e que é importante manter essa situação, né? Então, a gente está aqui hoje falando sobre o S de Palmas, né? Que é da sabedoria dessas letras, que a gente já falou sobre a questão do posicionamento, né? Da prosperidade, já falamos também sobre a modelagem, né? O M, e agora vamos falar sobre o S de sabedoria. Eu tenho essa dúvida, e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também têm essa dúvida, né? Quem não sabe, qual que é a diferença, ou é a mesma coisa, entre conhecimento, inteligência e sabedoria? Tudo é a mesma coisa ou tem alguma diferenciação nisso daí? Como é que funciona isso, para o teu entendimento, assim, para a gente poder saber sobre isso? Tem uma diferença bem grande. Né? Eu dividiria em informação, conhecimento e sabedoria. A gente vive hoje a era da informação. Ou seja, uma criança hoje de 5 anos, ela tem mais informação do que um imperador romano na sua época. Então nós temos acesso à informação todo o tempo. E isso o Dr. Augusto Cury descobriu que gerou um certo transtorno, que é o CPA, que é o que? A síndrome do pensamento acelerado. Por isso que a gente tem uma geração bem ansiosa. Só que essa informação ela está vaga. Mas a partir do momento que eu consigo direcionar essa informação para dentro da minha necessidade, daquilo que eu tenho interesse, e eu começo a ouvir essa informação e começo a escrever, a guardar essa informação, ela se torna em conhecimento. E o conhecimento hoje, algo bem interessante, que o conhecimento hoje ele pode ser monetizado. Entendi. Né? Você pode cobrar pelo seu conhecimento. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma palestra em Gurupi, na UFT, para alunos formandos de agronomia, engenharia ambiental e química. E falando para eles sobre os novos insights, né, que esse pessoal dessa área está tendo em querer empreender, e falando sobre a importância de se monetizar o conhecimento. E esse conhecimento, quando você começa a colocá-lo em prática, aí você adquire algo chamado sabedoria. A sabedoria ela vem o quê? Pela prática. Ou seja, quando eu tenho um conhecimento e eu coloco ele em prática, eu vivencio ele na minha vida, eu desenvolvo uma expertise. Entendi. Porque tem pessoas que têm informação, elas têm até conhecimento. Mas como que eu vou falar de empresa se eu não tenho uma empresa? Entendi. Como que eu vou falar de casamento se eu não vivo um casamento? Entendi. É algo que eu sempre questiono a alguns amigos. Que autoridade tem uma pessoa que não sabe o que é uma mulher com seus desafios falar sobre casamento? Sim. Você entendeu? Sim. Então é algo bem legal. E sobre esse S sabedoria é algo divino. A sabedoria é algo que transcende o nosso entendimento.
existem algumas formas da gente adquirir sabedoria. Uma delas, a Bíblia já traz, né? A sabedoria bíblica ela traz, que é o quê? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, todos os dias, você que está aí conosco, tem essa oportunidade, parar, né? Tirar um tempo e falar assim, Deus, me dá sabedoria. Né? Existe a forma de nós adquirirmos sabedoria buscando esse conhecimento e aplicando ele. Certo. Né? Então, a sabedoria é algo que toda e qualquer pessoa precisa buscar em Deus, para a gente conseguir passar pelos desafios da vida. Olha só, vamos lá para a palavra de Deus, para a Bíblia. Nós temos um livro de 31 capítulos que correspondem a todos os dias de um mês, praticamente. Provérbios, né? Provérbios, de Salomão, né? Falando sobre o quê? Sabedoria. Então, se não fosse algo tão importante, não estaria à nossa disposição. Eu já tive clientes que eles falam assim, mas eu não vou ler a Bíblia, eu não creio em Deus. Tranquilo, mas leia o livro. É um livro de sabedoria. Entendi. De orientação, no caso. De orientação, direcionamento. Se a gente aprofundar em Provérbios, eu amo Provérbios. Você vai ver conselhos para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para todas as áreas da sua vida. Então a sabedoria ela está à disposição de todos aqueles que querem acessá-la, mas tem que acessar. Entendi. Cara, show de bola, show de bola. Então, para eu contextualizar, né, assim, para a gente poder ter aqui um entendimento, eu acredito que o conhecimento e a inteligência é aquilo que você adquire. E a sabedoria é a metodologia para você poder aplicar aquilo assertivamente, né? Acertar em aplicar aquilo tudo que você adquiriu ao passar do tempo na tua jornada, né? Às vezes, pensar um pouco mais, pedir uma conexão de Deus para não errar tanto, né? Pedir um conselho, né? Às vezes ter pessoas que realmente sabem daquilo que estão falando para te aconselhar, porque lá em Provérbios fala, né? Que na multidão de conselheiros é que vem a sabedoria, né? Vem a sabedoria. Então a gente, eu acredito que essa é a grande sacada, né? Você adquire os conhecimentos, a inteligência e a sabedoria vai te dar subsídio para você poder utilizar isso de forma mais acertada, para você errar menos, né, cara? Poxa, a gente erra tanto, né? Lá em casa tem uma confusão danada, porque eu falo assim, esposa, lê o Provérbios 31, por favor, e vamos andar direitinho. Vamos andar de acordo com os provérbios, já que você, vamos andar com a Bíblia? Vamos, então. A minha esposa diz assim, essa mulher não existe. Então, se você que não sabe, você que não conhece o Provérbios 31, que é casado, vai lá ler, estuda um pouco. Eu te garanto que você vai ter um insight poderoso, tá bom? Então, assim, aproveitando essa vibe, vai aqui, inscreve no canal, deixa o teu like, tá bom? Faça um comentário sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O PalmasCast está começando agora, a gente está gerando um filho que vai gerar muitos frutos daqui a um tempo, né? E aí você pode fazer parte dessa construção. Olha só que interessante você ser a pessoa que ajudou a construir um podcast que é feito para ajudar todo mundo, para levar informação, para dar ensinamento, instrução de vida. Então não deixe de dar o teu like, se inscreve no canal, toda semana a gente tem novidade, tá bom? Então faça a sua parte que a gente vai fazer a nossa daqui, tá? Então eu quero aqui fazer mais uma pergunta para ti, Leandro, porque eu vou me aproveitar, né, um pouco do seu conhecimento, para a gente poder, assim, eu destravar alguma coisa na minha mentalidade e às vezes as pessoas que estão em casa também possam ter esse mesmo linha de raciocínio. Eu sempre busquei alcançar grandes coisas, ter uma riqueza, né? Por mais que a minha família seja toda humilde e tal, toda assim, quando eu falo humilde não é de tratativa, mas assim, de recurso financeiro, eu entendi que eu poderia desbravar, que eu teria que ter um bom carro, uma boa casa, para que isso gerasse segurança para minha família, né? Você tem 3 filhos, eu já tenho terceiro, eu vou para o quarto, eu tenho 4 filhos, então isso tem que gerar uma segurança. E eu compreendi que eu tinha que buscar essa estrutura financeira para poder dar essa segurança para minha família. Só que todas as vezes que eu começava a ganhar um bom dinheiro, né, começava a crescer, eu perdia tudo, imediatamente. Isso era coisa assim, cara, eu trabalhava um tempo juntando, quando eu espantava, eu já tinha perdido tudo. E eu comecei a estudar e eu comecei a entender que eu tinha uma crença limitante, que era de achar que as pessoas que serviam a Deus, as pessoas que tinham conexão com o Senhor, não poderiam ser ricas. Jamais ela poderia ser rica. Existe lá, né, uma passagem no texto bíblico que fala, é uma parábola, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Então, algumas pessoas que eu tive orientação, e depois eu acabei vendo que não é bem assim a coisa, me deu esse bloqueio
E eu, por muitas vezes que conseguia crescer, que conseguia buscar novas coisas, perdia tudo imediatamente. Deixa eu usar um pouco aqui da tua expertise, né? Como um master coach, um cara que está estudando sobre a inteligência emocional. Como que é isso, cara? Por que isso acontece na mente das pessoas? E como eu posso fazer para poder tratar disso de uma vez por todas? Fala para nós aí sobre esse site. Olha, sobre crenças, todos nós temos crenças fortalecedoras, crenças limitantes. Certo. Qual que é a função hoje do coach integral sistêmico? Né? No caso, a minha graduação é de Master Coach. É o quê? É reprogramar, identificar e reprogramar crenças que te limitam, que te sabotam. O que você compartilhou conosco? Você compartilhou que você teve consciência de que o que te impedia de prosperar é porque você tinha o quê? Um certo medo do sucesso. Faz sentido? Sim, sim. Né? Só que ter essa consciência em si não resolve o problema. É necessário que seja submetida essa crença a ferramentas. Como que uma crença é gerada na nossa mente? Do 0 aos 12 anos de idade, sobre forte impacto emocional e repetição. A criança que cresce ouvindo assim, você é burro, você é burro, você é burro. Ela cresce com o quê? Com aquela autoimagem de que ela não é inteligente, de que ela não é capaz. Eu já atuo mais de 4 anos como coach integral sistêmico, sempre atendendo empresários e colaboradores de empresa, que é o meu nicho. E é algo bem interessante que às vezes a pessoa senta diante de mim e a pessoa quando começa a comunicar, eu falo, aí eu vou identificando as crenças, não faz sentido. Entendi. Mas a pessoa, por quê? Em algum momento, do 0 aos 12 anos de idade, ela passou por essa experiência de forte impacto emocional ou de repetição. Né? Trauma, no caso? Eu não consigo caracterizar como um trauma em si, porque um trauma é algo mais profundo. Entendi. Né? Mas é uma crença mesmo, é uma verdade. O que é a crença? A crença é a verdade que conduz as nossas vidas. Então, de forma consciente ou inconsciente, nós tomamos decisões com base no quê? Nas nossas crenças. Né? Como que eu posso prosperar se eu não gosto de rico? Se eu acredito, no fundo, que toda pessoa que é próspera, rica, é porque roubou. Entendi. Você entendeu? Então, são várias crenças que elas precisam ser reprogramadas e é um processo que sabe quando que vai acabar isso? Nunca. Porque à medida que a gente vai crescendo, escalando degraus, você vai identificando crenças. Principalmente quando você precisa tomar decisões na sua vida. Vamos supor, um exemplo. Certo. Se hoje você tiver a oportunidade e a disponibilidade de um capital de 1 milhão, uma pessoa chegar para você e falar, eu vou investir na sua vida R$1 milhão. Coloca o dinheiro. Naquele momento, a primeira coisa que vai falar mais alto dentro de você é a crença. Se ela for limitante, ela vai bater. Já perguntou de onde veio esse dinheiro. Né? De onde vem esse dinheiro? Mas por que ele está fazendo isso? Será que eu mereço ter esse dinheiro? Entendi. Né? Só que, trazendo uma resposta também para a questão que você falou sobre o cristão ter riquezas. Né? Esse texto da Bíblia, ele tem um contexto. Né? Naquela época, a agulha não era o fundo de uma agulha, era uma porta, né, dos muros de Jerusalém. Né? Entendi. Então, o que ele quis dizer foi isso. Era uma porta estreita e pequena que o camelo ele tinha que se ajoelhar, né, para entrar. Então, o que Jesus quis dizer ali, dentro desse contexto? Que era algo que parecia difícil. Mas se você vê o restante do texto, ele diz assim, mas para Deus, nada é impossível. O dinheiro ele é um assunto que eu costumo dizer, Tadeu, que ele precisa ser bastante explorado, principalmente dentro do ambiente da igreja. Você já parou para pensar que não existe outra coisa que na Bíblia Jesus chama de Senhor? Senão o dinheiro? Não podereis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, hoje o que controla o mundo, de certa forma, o que controla as pessoas, não é tanto o poder, é o dinheiro. Né? Certo motivo, né? Motivação da pessoa. A motivação da pessoa. Só que quando a pessoa ela tem uma identidade formada, e aqui entra a minha missão como coach, fazer com que você e qualquer outra pessoa que desejar, né, vivenciar uma experiência de uma sessão de coach, o quê? Você identificar a tua identidade. Quem sou eu? Às vezes eu chego para uma pessoa bem vestida e falo assim, quem é você? A pessoa não sabe responder.
Mas quando eu sei quem eu sou, quando eu sei as minhas fragilidades e o meu potencial, quando eu sei o meu propósito de vida, porque para eu encontrar o meu propósito de vida, primeiro eu preciso saber quem eu sou. Entendi. O meu propósito me encontra aí. Entendi. Então, quando eu sei, é algo que você tem tanta clareza de quem você é e dos valores que conduzem a sua vida, que é tranquilo. Né? Você consegue conviver e ver pessoas hoje que têm um grande patrimônio e continuam servindo a Deus. Porque o dinheiro ele tem esse poder de potencializar os nossos sonhos e também de potencializar o reino de Deus. A obra de Deus ela é feita com recursos. Hoje, por exemplo, eu tenho muita vontade de ir à África, fazer missões à África. Custa dinheiro. Não tem como chegar lá no check-in lá da Gol lá e bater no ombro do pessoal e falar assim, Deus te abençoe. Deus lhe pague, né? Deus lhe pague. Né? Eu vou ser preso. Entendi. Mas é isso, o dinheiro é algo legal, é algo importante e é algo que eu percebo que Deus ele tem despertado essa veia empreendedora, principalmente nas pessoas dentro das igrejas e trazendo esses empresários para a casa de Deus para financiar a obra de Deus. O dinheiro ele não é o fim, ele é o meio. Entendi. Cara, que espetacular, viu? Que ensinamento. Eu vou sintetizar aqui o que eu entendi, Danilo, e você me corrija se por acaso eu não tiver compreendido de acordo com o que você me falou. A realidade é que, de tanto eu ouvir situações na minha infância, né, do 0 aos 12 anos, né, 7 anos, eu acabei aprendendo que aquilo era o certo, né? E aí, todas as vezes que eu me colocava diante de uma situação, né, em relação a dinheiro, por exemplo, eu já tinha ali um repúdio, porque a minha família toda tinha esse pensamento que o cara só ficou rico por causa do sofrimento do pobre, que a pessoa que tem dinheiro é mal vista e tal. Então, para a gente poder entender melhor isso daqui, e aí você que está em casa, que talvez também passe por isso, que cresce e aí daqui a pouco cai, que começa a ganhar riqueza e daqui a pouco perde, você tem que entender de onde surgiu esse problema que você tem. Qual foi o momento em que, vamos colocar assim, esse bloqueio entrou na sua vida, né, essa crença limitante, para que você possa ressignificar e, acima de tudo, reconhecer que não é nada disso, né? Que, poxa, você tá viajando, não é isso aí não, né? Para com isso, vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Isso é tão sério. Por exemplo, a nossa cultura tem muitas falas que são crenças limitantes. Uma bem famosa é que as pessoas falam assim, pobre não tem sorte. Né? Aí tem uma outra que diz assim, eu vou trazer o meu exemplo em relação a dinheiro. Sim. Eu cresci ouvindo minha mãe falando assim, e ela falava isso com bastante constância. Você pegou em dinheiro, lava a mão, que dinheiro é cheio de bactérias, de coisas ruins. Entendi. E ali, chegou um determinado momento da minha vida, quando eu comecei a fazer dinheiro, que eu pegava e eu gastava. Eu tinha mais prazer em gastar tirar de perto, né? Do que poupar. De forma inconsciente, eu estava o quê? Liberando, porque é sujo. Entendi. Dinheiro é sujo. Então, quando eu tive essa consciência, eu busquei ajuda. Porque existem situações que sozinho a gente não consegue. Entendi. Danilo, como reprogramar uma crença? Vamos lá. Essa tríade faz com que uma pessoa consiga reprogramar crenças. Primeiro, vídeo, livro, curso. Repetição. Existe uma máxima na pedagogia que diz assim, que o aprendizado ele vem pela repetição. E Danilo, mas é lavagem cerebral. Tem muita merda aí que tá te atrapalhando, te impedindo de prosperar. Que realmente tem que ser lavada, né? Tem que ser lavada, tem que expandir, né, a sua mente. E eu tenho muito prazer em ver clientes meus, pessoas que eu já tive a oportunidade de ajudar e ver elas hoje prosperando, crescendo, porque entendeu isso e conseguiu virar essa chave. Top. Isso não tem preço. Entendi. Isso é algo de grande valor, no caso, né? Sim. Cara, muito, muito interessante, muito importante essa informação. Olha, assim, de verdade, me ajudou muito, sabe? Ótimo. Eu acredito que vai ajudar muita gente que está nos ouvindo aqui e nos assistindo, né, pelos nossos canais. Então, para a gente continuar aqui, eu quero te fazer uma próxima pergunta que é uma curiosidade minha, no caso, né? Porque algumas pessoas não sabem como é a sua vida, a gente identificou aqui.
como que você consegue fazer a gestão do tempo na tua vida? Esse tanto de função que você tem, né? Essa gama de coisas que você faz aí, né? Que você tem crescendo aí em várias áreas e ainda consegue ser o pastor da Igreja Lagoinha. Como que funciona isso, cara? Como é que você consegue, né, conciliar esse tempo de poder, acima de tudo, se manter servindo lá no seu ministério? Como é que você faz isso? Fala para nós assim essa chave dessa gestão de tempo. Né? Legal. Eu costumo dizer que tudo é gestão, né? Gestão de tempo, pessoas. Mas a gestão do meu tempo, eu construí ela sobre 3 pilares. Primeiro, Deus, a minha vida com Deus. Esses 3 pilares, eles são prioridade na minha vida. Então, todos os dias, esses 3 pilares, eles são contemplados. Primeiro, Deus, né? Segundo, a minha família. E terceiro, a minha saúde. Porque se você não investe na sua saúde, a tua produtividade não avança. Né? Então, dentro desses pilares, eu consigo construir minha agenda de forma super tranquila. Né? Existem coisas que são urgentes, que necessitam ter a prioridade daquele dia, e ali eu ajo dentro da prioridade. Okay. Mas existem coisas que podem ser delegadas. Tal das coisas delegáveis, né? Entendi. Então, existem coisas que podem ser delegadas. Entendi. Por exemplo, mas você é coach. Hoje, apesar da minha formação em ciências contábeis, eu não atuo. Eu atuo só como consultor do Sebrae. Né? Okay. Então, hoje eu atuo como consultor do Sebrae, como palestrante consultor, e atuo como pastor. Okay. Né? Então, dentro dessas funções que eu desenvolvo hoje, para mim é super tranquilo, desde que eu contemple durante o meu dia o quê? Deus, minha família e a minha saúde. É prioridade. Entendi. Aí a gente vai ajustando, fazendo ajustes. E uma coisa que eu aprendi é não me cobrar, né? Viver um dia de cada vez. Eu percebo que às vezes o que mais sabota as pessoas é essa ansiedade, essa cobrança. A condenação, ela gera nas pessoas um sentimento de culpa. Né? Entendi. E eu vivi isso por muito tempo. Eu me recordo que eu sou muito produtivo de executar. Eu tenho um hábito que às vezes algumas pessoas não tenham, de ler 30 livros ao mesmo tempo. Eu vou lendo um trechinho por dia. É uma coisa que eu percebo que me faz bem. Ali todo dia eu tenho um insight, ali todos os dias eu tenho um conhecimento. Eu leio aqui no tablet, no Kindle. E assim, aí eu estabeleci aquela meta. No dia que eu não conseguia ler, nossa, aquilo para mim era motivo de culpa, né? De estresse, de frustração. Hoje não. Se deu, deu. Se não deu, tranquilo. Entendi. Né? O importante é eu priorizar aquilo que realmente é prioridade naquele momento, né? E priorizar esses 3 pilares. Como as 2 funções que eu exerço, elas estão diretamente ligadas a pessoas, então para mim é tranquilo, que eu gosto de gente. Entendi. Muito bom. Então as pessoas têm que perceber aquilo que é o mais importante, né? É isso. Tem gente que fala assim, tem muita coisa importante que eu tenho que resolver. Cara, tem coisa importante sim, mas existe coisas que são mais importantes, né? Que é a priorização de tudo que você tem que fazer para que o teu tempo realmente possa atender a tua expectativa de vida, né? Eu costumo dizer, que tempo e dinheiro é questão de prioridade. Aquilo que você investe o seu tempo e seu dinheiro é aquilo que você prioriza. Entendi. Então, se Deus é prioridade para mim, eu priorizo. Se estudar é prioridade para mim, eu priorizo. E dentro disso, você vai construindo tua agenda. Né? Domingo eu vou fazer vestibular, eu estou desejoso aí de fazer uma 3ª faculdade. Né? Que é isso? Estou aí desejoso. Algo que despertou para mim e vamos para cima. É tranquilo. Cara, boa sorte, sucesso. Vamos ter que botar mais uma lista aqui de expertise desse nosso companheiro, viu? Danilo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, e aí ela tem a ver com esse seu posicionamento, a sua sabedoria que você vem adquirindo ao passar da sua jornada, né, de presença, de estar servindo e tudo, como empresário, como uma pessoa que se destaca na sua cidade. Porque quando você se coloca à disposição da política, é porque você tem um destaque. Ninguém é chamado para a política do nada, né? Então, realmente, você deve ter, sim, lá, né, um reconhecimento no seu município, aqui no estado, no caso,
para poder ter sido convidado a colocar o nome à disposição da política. E eu quero te contar aqui uma situação, na minha história de vida, né, que quando eu tive um encontro assim, extraordinário, um genuíno, uma transformação com Deus, eu acabei me enojando da política em si. Porque eu já tenho, eu acredito que 15 anos que mexo com isso, né? Meu pai é vereador, já foi prefeito, eu tenho tio, tenho tia, que todo mundo vive em prol da política em si. E hoje a gente tem visto um cenário assim, muito caótico do que está acontecendo, né? Um reviravolta aí que eu não entendi até agora o que realmente aconteceu, né? A gente tirar as coisas da mão do mocinho e entregar na mão do bandido, né? Desculpa a palavra. E aí, como que você conseguiu, Danilo, passar por esse pleito de ser candidato dentro da política e conseguir sair ileso, cara? Porque, poxa, eu me enojei porque lá tem muita coisa que as pessoas não sabem. A política hoje no Brasil tem coisas escondidas que vocês não sabem, que as pessoas que estão de fora não conhecem, que se você olhar, se você tiver um mínimo de princípio, de conhecimento de coisas que realmente são corretas, você nunca mais quer nem saber. Eu acredito que as pessoas nem votar não vão, entendeu? Você vai entender. Como que você conseguiu passar ileso por isso? Né? Qual foi a tua estratégia, né, para de repente nos ajudar aí a compreender isso? Fala para nós isso aí. Olha, o meu ingresso na política ele começou porque meu pai ele era candidato. Né? A gente tinha um grupo formado, a vereador, lá em Paraíso. E em 45 dias eu tive que ocupar a vaga dele, porque ele adoeceu com Covid. Certo. Né? Ah, entendi. E aí, mas era algo que eu já gostava. Em que sentido? De contribuir de alguma forma com a sociedade. Entendi. Né? As leis do município elas são construídas ali pelos vereadores. E foi uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo muito turbulenta. Porque ele é um processo, o processo da política no Brasil ele é muito prostituído. Em que sentido? Eu ouço muitas pessoas falarem que os políticos não prestam. Só que os políticos eles não vieram de Marte, eles saíram do meio do povo. Né? Claro, né? E aí, quando você vai para o corpo a corpo, na prática você percebe que, em boa parte, quem é corrupto é o povo. Né? Sim. Então, as pessoas elas querem votar em você com uma contrapartida. Elas não estão preocupadas se você tem boas ideias, elas não estão preocupadas se você tem alguma formação que irá contribuir de alguma forma, elas não estão preocupadas com isso. O que elas querem é tirar proveito. E quando eu lembro que eu consegui encabeçar a chapa, né? E o meu grupo não fez o coeficiente, por isso que eu não fui eleito. E foi uma experiência assim que abriu os meus olhos, porque era algo que eu não tinha vivido. Eu conhecia nos bastidores. Entendi. Né? Então, eu vi como tudo na minha vida, como um aprendizado de desenvolver a minha inteligência emocional. Entendi. Nossa, os olhos para poder agregar valor, sim, né? Sim, porque você conviveu na política e sabe que é um contexto que muitas vezes a pessoa está aqui, eu vou votar em você, eu vou ajudar você. Vi demais. Aí depois demais. Você descobre que a pessoa pegou dinheiro do outro e votou no outro. Né? E assim, quando surgiu a oportunidade, o convite para deputado estadual, eu pensei em quê? Eu pensei, não, eu posso contribuir, eu quero contribuir, eu posso contribuir. Só que eu costumo dizer assim, você fazer a coisa certa, da forma certa, é trabalhoso. Né? É trabalhoso. Vou te dar um exemplo. Você começar uma igreja do zero, sem rachar a igreja de ninguém, é trabalhoso. Eu vivo esse desafio até hoje. Né? Você começar algo novo, até as pessoas assimilarem a forma como você pensa, é trabalhoso. Mas hoje, graças a Deus, devido a esses dois movimentos que eu não tive sucesso aos olhos humanos, mas emocionalmente, de visão, eu consegui compreender muita coisa e tirei muitos aprendizados. A última agora, de deputado estadual, para mim foi uma experiência maravilhosa. Você consegue construir um network extraordinário, consegue conhecer pessoas extraordinárias, você consegue identificar quem realmente são pessoas comprometidas com as pautas do povo e quem é comprometido simplesmente com ego, com poder. Entendi. Então, para mim, eu tirei tudo como aprendizado. E posso dizer que não comprometi por quê? Porque eu não penso no poder pelo poder. Eu penso em chegar sempre onde eu quero chegar, mas da forma correta. Mas é como eu te disse, é trabalhoso, leva tempo.
Eu me recordo que quando eu comecei a atuar como coach na minha cidade, todo pioneiro ele é criticado, todo pioneiro ele, né, ele passa por isso. Hoje eu vejo pessoas que me criticaram fazendo formação, participando de treinamentos, eu fico muito feliz. Porque eu percebo que, de alguma forma, eu fiz parte da história daquela pessoa. Com certeza. Então, a gente está vivendo um contexto, uma geração que, em algum momento, o Brasil ele está se despertando. Né? O Brasil ele está acordando. A passos curtos ainda está. E eu acredito que vai chegar um momento que Tocantins vai acordar para a realidade. Né? A gente tem um estado aí novo e um estado que, infelizmente, não segura o governador. Isso é muito triste. Tá, assim, nas capas de revista do Brasil inteiro, né? Do estado que menos segura o governador. A fala em Brasília é: quando vocês vão devolver o Tocantins para Goiás? Né? Vocês não dão conta de segurar um governador? Entendi. Então, assim, eu sempre bati nessa tecla. Eu fui muito questionado. Mas você, pastor, mexer com política? Eu falo assim, gente, se os bons se omitirem, o que vai virar o Brasil? Os mal vão governar, né, cara? Porque a política foi um assunto que, de certa forma, ele foi... Política, dinheiro, é um assunto que, de certa forma, foi demonizado dentro do contexto das igrejas. Eu falo isso com uma autoridade. Eu cresci dentro de igreja evangélica. Então, não é de Deus. Não é assim. Gente, existe... Quando você se abre para um mundo de oportunidades, você começa a ver oportunidades, sim, de você fazer da forma certa, da forma correta. E, com certeza, quando o povo entender, e que bom que esse podcast está aqui hoje para esclarecer isso, né? Quando as pessoas entenderem que o seu voto ele não vale R$100, R$200, mas é o passaporte para o seu futuro, a gente vai conseguir eleger pessoas que realmente têm uma visão, que tenham ali o propósito de contribuir. Cara, que massa, que massa. É isso aí, porque Danilo, eu ficava assim, extremamente chateado, porque você ia lá, mostrava para a pessoa um projeto, uma ideia que ia contribuir com o bairro dela, com, né, onde ela morava e tal, ela escutava, você passava ali meia hora gastando a sua palavra, mostrando o projeto. Quando finalizava ali a conversação, ela falava assim, tá bom, eu voto no seu candidato, mas aí você vai me dar o que agora? Eu ficava assim, cara, que coisa louca, né? As pessoas realmente estão trocando o seu voto, o seu poder de decisão por balinha, por nada. Porque a partir do momento em que eu vendo o meu voto, o meu poder de decisão, eu não posso mais te cobrar. Eu vi isso uma vez lá, cara, um vereador que foi eleito comprando os votos do pessoal, o cara foi cobrar ele. Falou, não, senhor. Companheiro, combinado é combinado. Não paguei o seu voto? Então não venha me encher as paciências, não. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Mas eu acredito, assim como você também acredita, que a gente vai conseguir mudar essa realidade e transformar realmente a vida dos brasileiros, porque o Brasil é um país magnífico, um país muito rico. Quem tem que despertar e se libertar de tudo isso é o brasileiro, que está precisando desse olhar especial para que isso possa realmente mudar, tá bom? A gente está aqui encaminhando para o final desse nosso PalmasCast, né? Você que está aí até agora, muito obrigado pela sua atenção. Que bom que você está aí. Eu acredito que hoje a gente teve aqui um ensinamento extremamente importante para a tua vida, para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Então não deixe de curtir, não deixe de dar o teu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no canal e aí deixa o like, deixa o joinha, porque aí o algoritmo, né, do YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância, vai mostrar para o máximo de pessoas que puder. Então faça a sua parte também, porque a gente vai estar daqui construindo um movimento que está aqui para poder contribuir com a vida das pessoas de Palmas, Paraíso, Porto, região, do Brasil, porque quando a gente coloca pessoas que têm resultado na vida, pessoas de sucesso, que vivem por princípios e respeita tudo isso, a gente consegue mostrar que tem como você prosperar sem querer passar por cima de ninguém, sem querer derrubar o próximo, sem querer, eu vou montar um negócio aqui do lado do outro para poder tomar o negócio dele, né? Vou montar uma empresa do lado para poder desfazer. Então, existe sim a possibilidade de você crescer e prosperar sem derrubar o outro. E aí eu quero finalizar aqui, né, com as suas considerações finais e falar para nós onde que a gente te acha, se é o teu Instagram, o que é, para que a gente possa também, né, beber mais aí dos teus conteúdos. Fala para a gente aí. Legal. Final. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite, obrigado a vocês. Se você deseja nos seguir nas redes sociais, o meu Instagram é Danilo Lima, OF1, né? OF de oficial 1. Certo. E tem também o Facebook, a página Danilo Lima.
E pode nos chamar lá no direct, que vai ser um prazer, né, atender você, trocarmos ali conhecimento, experiências. O conhecimento é algo que ele não tem fim. A gente sempre está aprendendo ali no dia a dia com as pessoas. E como eu disse, o meu propósito, a minha missão é essa: fazer com que as pessoas elas acordem para a vida, elas se despertem para a sua identidade, o seu propósito e vivam uma vida extraordinária que Deus conquistou para nós. Show de bola, muito obrigado. Estamos extremamente agradecidos pela sua presença aqui. Nos siga também no Instagram, @palmascast. Siga também @Tardelli Vieira para você ter muito conteúdo relacionado a isso que a gente falou aqui. E vamos para cima. Esse é o nosso início de uma jornada. A gente vai chegar aos 4 cantos dessa terra, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus e tchau. Show de bola. Valeu!